Primeiro ponto, aqui o autor coloca um ponto que é extremamente relevante, pensando no seguinte: se fala que DevOps não é uma receita para qualquer organização. Alguns autores diferem dessa colocação, mas o importante dessa avaliação é entender quais são os critérios que estão sendo colocados para conseguir observar dentro do cenário na qual nós estamos trabalhando essas dificuldades ou essas facilidades que se nos apresentam. Então, se nós temos uma organização em princípio que não está com nenhum movimento de adaptabilidade ou de transformação, nós podemos ter algumas dificuldades. Por quê? Porque se não se é mapeado ainda o fluxo de valor, ainda nós temos uma cultura muito tradicional, que é avessa a qualquer mudança. Então, por mais esforços que nós façamos, de tentar colocar, de adaptar, de organizar as equipes, de alguma outra maneira, talvez o próprio meio irá nos colocar em uma situação um pouco complicada. Outro ponto importante é que somente um pedaço dela poderia estar engajada no movimento de fluxos de valor. Em princípio, isso pode ser talvez uma visão piloto, que vai nos ajudar a transformar a organização, mas pode ser visto também como uma limitação. Outro ponto importante, e aqui é uma situação bastante polêmica, se nós pensamos que a TI é vista como uma organização, ou como uma área, na verdade, que não agrega valor à organização. Se nós observamos a grande dependência que existe dos processos de negócio frente à tecnologia da informação, em algumas organizações isso não tem sido muito claro. As áreas de TI são vistas muitas vezes como atrapalhadores no sentido de não providenciar soluções em tempo, a custo razoável, certo? E com pontos de estabilidade, se nós pensamos em relação à organização. Isso pode ser também um ponto de atenção, devido a que, se a TI não tem a importância, a relevância e não é vista como uma área estratégica, que permeia qualquer ação do negócio, talvez aí nós tenhamos dificuldades. Por quê? Porque há uma dificuldade ainda maior de engajar negócio e TI, certo? É nesse movimento. Então, se nós pensamos, e sendo claros, num cenário atual, isso é muito comum. Nós estamos colocando desde o início do curso as dificuldades que a TI tem passado para conseguir entregar e se engajar em uma organização, devido à dívida técnica, devido à falta de capacitação do pessoal, devido a uma série de problemas, que tem aportado a uma organização que está aí dando soluções aquém do esperado ou aquém do que poderia dar. Então, nesse desgaste de TI com o negócio, se apresenta uma situação que é muito complicada de virar, no sentido de conseguir investimentos necessários para fazer uma transformação que integre a TI como um agente estratégico de mudança da organização como um todo. Se isso não é visto, qualquer investimento em TI será visto como um custo. E aí nós estamos com um problema grave. Então, nesse sentido, nós estamos colocando aqui uma necessidade de olhar em forma crítica como nós estamos posicionados dentro da organização. E a partir daí ver o que podemos fazer, que talvez demore muito mais do que se esperaria quando a TI é reconhecida e é ativa frente às soluções da empresa. Então,
essa ideia de uma organização de TI vista como uma solução, uma bala de prata, né, que vai resolver todos os problemas, talvez nesses cenários não será tão fácil. Né? Então, qual a ideia das empresas em relação a conseguir fazer com que os processos comecem a ficar mais estabilizados? Primeiro, é logicamente que um grande atrapalhador nesse modelo é a dívida técnica, né? Ou seja, as soluções estão fragilizadas, os problemas são crônicos, o desgaste do pessoal é grande, né? Tudo que nós fomos comentando no início, né, que deu a origem ao DevOps. É como se a gente tivesse, de alguma maneira, que dar origem ao DevOps dentro da organização nesse sentido. Né? Nessa metáfora, nós precisamos ver que pequenos ajustes poderão trazer grandes benefícios inicialmente. Né? Por quê? Porque uma vez que eu consigo estruturar um modelo para diminuir a dívida técnica, para diminuir a fragilidade, que são dois pontos importantes que as empresas desejam para conseguir não jogar dinheiro fora, no sentido de desperdício, porque é isso que acontece, a gente começa a tolerar o desperdício, isso está fazendo parte da conta que pago mensalmente. Uma vez ela aceita, está dentro do que se espera. Você projeta isso ao longo do tempo, né? E eu tenho que manter uma equipe que vai estar aí suportando incidentes, suportando a falha, suportando processos e assim por diante. Então, nessa situação complexa, né, provavelmente não teremos muitos benefícios e muitas vitórias rápidas. É claro que essas vitórias poderiam ser vistas a muito suor. Logicamente, é isso que está sendo colocado nesses dois slides que coloquei agora. Né? Aqui já no terceiro, né, vamos ver como podemos criar algumas condições. Né? Por exemplo, se a organização depende em forma ativa, muito forte da tecnologia da informação, significa o quê? Por exemplo, empresas que ofertam seus produtos pela internet e atingem o usuário final. É claro que aí eu tenho uma dependência altíssima da tecnologia que deve funcionar, deve trazer novidades, deve engajar, deve criar fidelidade, deve atender em forma eficiente e ela será um motor, né, claramente, de respostas a uma melhoria da organização. Se nós estamos nesse cenário, é um cenário muito fértil para conseguir implantar em forma rápida as soluções. Né? Segundo, a tecnologia de informação usada por essa organização tem uma taxa alta de mudanças. Né? Ou seja, não existe uma estabilidade no qual a TI, uma vez que a solução está pronta, né, já fica em um patamar de quase uma manutenção leve. Se esse for o caso, também eu tenho dificuldades de conseguir também investir, porque não consigo ver valor nesse investimento. Agora, se há muita mudança, e a mudança impacta diretamente o negócio, por falta de qualidade, por atrasos, por N situações complexas, é muito mais fácil investir nessa mudança. A terceira, por exemplo, trazer novas ideias, trazer invenção, inovação, frente à reorganização como a empresa trabalha, se apoiando em tecnologia, por exemplo, hipóteses, expandir negócios, reinventar uma maneira de ofertar um posicionamento no mercado diferente do anterior. Sabemos que existem três tipos de inovação: aquelas que simplesmente me colocam em uma posição de melhorias frente ao que eu já faço e faço muito bem, certo? Então estou aperfeiçoando. Uma segunda, na qual eu vou expandir, certo? E vou ofertar o mesmo serviço de uma outra maneira, né? Um exemplo disso foi a Netflix, que antes entregava vídeos através de DVDs e coisas do tipo, e passou a ofertar
esse mesmo produto agora em streaming, né? Então, o que fez? Houve uma adaptação do negócio, mas no mesmo espaço de mercado. E a terceira, né, que é uma reinvenção radical do negócio, um exemplo disso é a Amazon, né, que banca todo o negócio de venda de livros que ela faz, com situações extremamente diferentes, né? Todos os data centers foram bancados na venda de livros. Ou seja, ela começou a expandir seu negócio de maneira completamente diferente. Bom, se o negócio de vocês está associado a uma situação dessas, é logicamente que também tem um espaço mais fértil para conseguir investir e gerar soluções que tragam uma mudança dentro da organização. Outro ponto importante, quando os riscos associados a uma má qualidade afetam consideravelmente o negócio, né? Ou seja, eles deveriam ser inaceitáveis uma vez que se materializam. Que exemplo de negócio podemos colocar nesse espaço? Por exemplo, a área financeira, né? Se nós, como clientes de um banco, por exemplo, ou de alguma outra ação similar, começa a observar que dinheiro some, dinheiro aparece e começa a ter uma fragilidade da resposta por causa de erros do próprio sistema, a organização perde credibilidade na hora, né? Por mais que isso seja corrigido imediatamente, certo? Dá uma sensação de que o banco não tem controle do que faz. Como ele faz? Sistemas de informação fazem um trabalho, certo, árduo de validar e controlar a movimentação que a parte das áreas de negócio do banco fazem. Então tem uma dependência muito grande e o risco de fazer errado é eventualmente muito complexo. E outro ponto também colocado aqui pelos autores, né, é o caso de que outros métodos não tenham funcionado da maneira que se espera, né? Aqui sempre nos encontramos uma série de fatores na qual o método não encaixa, não entra de maneira adequada dentro da própria organização. A gente observa no mercado vários fracassos nessa transformação digital, nessa transformação ágil, e uma série de receitas que vão aparecendo de diferentes entidades para tentar garantir que essa mudança aconteça em forma bem sucedida. Mas dependemos muitas vezes da cultura da organização, da maneira como ela se adapta, dos métodos de como fazer uma implantação adequada. Talvez aí nós tenhamos também um outro espaço fértil para trabalhar com DevOps nas empresas.